Boa noite, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, continuando falando sobre dificuldades de aprendizagem. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje na nossa segunda aula desta semana. Hoje nós estamos na segunda aula dessa semana e na quarta semana do desafio psicopedagógico, onde a gente está trazendo vários temas aí, desde educação inclusiva, trabalhamos sobre as aulas online na semana passada, trabalhamos também um outro tema que antecedeu, que nós ficamos aqui semana toda trabalhando sobre escola e família. E hoje a gente traz, né, algumas perguntas ainda que vai nortear a nossa aula de hoje também, assim como ontem nós conversamos e trabalhamos um pouco sobre o que era essa parte de dificuldade de aprendizagem, no sentido de estarmos justamente conversando e articulando o que a gente chama de, dentro da nossa dinâmica de estarmos aqui juntos conversando, que a dificuldade de aprendizagem ela não se dá só única e exclusivamente, ela não se dá única e exclusivamente com relação à parte escolar. Definimos ontem o conceito de dificuldade de aprendizagem. Vamos só dar uma retomada. Deixa eu dar uma boa noite especial para a nossa Ana Paula. Ana Paula, bem-vinda, né? A nossa conversa de hoje, tá? E é interessante que dentro da dificuldade de aprendizagem, Ana, a gente viu ontem, a Lucineide também, estamos falando sobre dificuldades de aprendizagem, iniciando nossa aula de hoje, né? A Liana também, Lila, bem-vinda à nossa aula. Dentro de ontem nós discutimos que dentro das dificuldades de aprendizagem, elas não estão limitadas única e exclusivamente à nossa dificuldade na leitura e na escrita. Nós temos, até coloquei minha dificuldade com relação à parte direita, esquerda. O Arthur que estava aqui ontem com a gente colocou a dificuldade dele que tem de entender o texto na hora da explicação, e nós falamos sobre a questão de que tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais vendo, que é visual. Então nós conversamos sobre esses tipos de aprendizagem ontem. Hoje a gente traz, Luísa, boa noite, minha querida. Hoje nós trazemos para a conversa, teve as perguntas que deixei ontem, que me mandaram ontem, na caixinha de pergunta que não deu tempo de nós respondermos. E nós estamos hoje aqui para trabalharmos ainda em cima desses questionamentos. Afinal de contas, a nossa aula é para tirar essas dúvidas. Então, dentro do que a gente viu ontem, dentro do que, pegando um gancho do que tínhamos visto ontem, a gente tem também uma das coisas que nós vamos estar conversando, que nós vamos estar trabalhando, é em cima das dificuldades de aprendizagem. Hoje, dificuldades de aprendizagem escolar, tá? Ontem a gente viu que não, a dificuldade de aprendizagem ela é uma desordem que acontece quando você está aprendendo alguma coisa. E nós vimos também, recapitulando um pouco do que vimos ontem, que ela pode ter três fatores, tá? De acordo com o Sanchez, ele diz que a dificuldade de aprendizagem ela pode ser potencializada em virtude de nós estarmos trabalhando. Eu posso ter dificuldade de aprendizagem por um fator neurológico, então eu posso apresentar uma dificuldade de aprendizagem, seja na escrita, seja na escola, seja em todos os lugares. Marcos Júnior, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo à nossa aula. Estamos falando sobre dificuldade de aprendizagem, tá bom? E a gente está recapitulando a aula de ontem, porque ontem a gente falou que as dificuldades de aprendizagem elas são potencializadas por três fatores, tá? Três fatores. O primeiro fator é um fator neurológico, que aí se você tem alguma dificuldade neurológica ou algum transtorno de dislexia, deficiência intelectual, autismo, algumas dificuldades neurológicas podem ser comprovadas por um laudo, tá? Então, essa é uma dificuldade, a primeiro tipo de dificuldade, um dos fatores que pode ocasionar. Outro fator, deixa eu dar uma boa noite especial para Mayra, terapeuta, seja bem-vinda, tá, Mayra? Outro fator que influencia na dificuldade de aprendizagem, gente, é justamente a questão biológica,
tá? Nicélia, minha querida, boa noite. Estamos recapitulando a aula de ontem, tá? O fator orgânico, ele é um dos fatores que atrapalham, que causam dificuldades de aprendizagem. E esse fator orgânico diz da nossa alimentação, esse fator orgânico diz também da dificuldade de concentração, tipo dores de cabeça. Então, o fator orgânico ele está mais relacionado à parte organizacional dos nossos sistemas, certo? E os fatores emocionais. Então, os fatores emocionais, eles também podem ocasionar, em determinado tempo, dificuldades de aprendizagem, tá? E os fatores emocionais, a gente viu ontem, que dentro dos fatores emocionais, a gente traz, digamos que se for crianças, divórcio, separação, se for também, tipo, exausto, dormiu tarde demais, essa questão de rotina, mudança de escola, pode ocasionar, Maria Dantas, uma dificuldade de aprendizagem? Pode. Vimos ontem que sim, tá? Mudança de professor, metodologia inadequada, tudo isso pode ser alinhado. Vimos também que enquanto professores, enquanto psicopedagoga que somos, né, Nicélia, para a gente entender e identificar a causa dessa dificuldade, teríamos que estudar mais a fundo, tá? Então, isso foi uma questão que a gente também viu ontem, nesse sentido, de estarmos pontuando e conceituando, só recapitulando o que a gente viu ontem, tá bom? Para quem tá chegando agora, né, além da Nicélia, a Aninha, seja bem-vinda, tá? Também ao José Teixeira, que dá uma passadinha aqui com a gente também. E aí, hoje, o que a gente traz? Definindo isso, que foi o tópico da aula de ontem, depois quem quiser, de repente, se aprofundar, assiste o vídeo e a live que nós fizemos ontem. Eu quero que vocês, certo? Se vocês souberem, vamos falar hoje sobre a questão da dificuldade de leitura. E se vocês acharem que tem mais alguém que precisa estar sabendo sobre isso, que precisa conhecer um pouco mais, que precisa estar aqui discutindo com a gente, a nossa aula, ela tem um tempo curto agora, porque eu tenho que estar 19 horas em outra atividade. Inclusive, amanhã, né, eu vou estar com vocês aqui dando aula às 18 horas e às 19 provavelmente estarei com o Hudson Costa no YouTube, no canal dele do Instagram, se eu não me engano. Eu anuncio aqui amanhã cedo direitinho, fazendo uma outra live falando sobre a questão de aquisição da leitura, junto, tá, com o Hudson Costa, o psicólogo, assim, que tá com esse projeto de diálogos camarenses. Então, hoje eu tenho 2 perguntas, na verdade, 3 perguntas, pra gente estar conversando. Se não der tempo de fazer hoje, a gente faz amanhã. E as 3, elas estão relacionadas com a alfabetização, gente. Então, nós vamos falar de dificuldades de aprendizagem no início da alfabetização, ou então no início do processo de leitura e escrita, tá? Então, hoje a gente vai se voltar, já que surgiu essa demanda, eu tive essa pergunta aqui na caixinha: o que fazer quando a criança tem 8 anos e não sabe ler? Ela tá voltada para a alfabetização. Vamos deixar ela aqui, depois a gente vai conversar sobre ela, porque a outra pergunta que a gente tem sou mãe e gostaria de saber qual a melhor estratégia de ensinar a ler em casa, que aí também está voltada para a parte de alfabetização. Então, e a outra pergunta, que é por essa que a gente vai começar hoje, pergunta o seguinte: qual o melhor método de alfabetização? Que está ligada também à leitura, né, Nicélia? Todas 3 estão ligadas a esse início, mesmo que essa mãe não tenha dito mais ou menos a idade da criança, das crianças dela, mas nós vamos começar com essa pergunta hoje, tá, gente? Nós vamos hoje começar falando sobre qual o melhor método de alfabetização. Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre esse tema, um pouco sobre essa questão de alfabetização. Aqui, quem que tá aqui, tá certo? Arthur, meu querido, boa noite. Se vocês acham que tem colegas, que tem amigos que estão precisando também assistir sobre a questão do processo de alfabetização, de iniciação da escrita,
tá certo? Não, Arthur, a gente só fez recapitular a aula de ontem e agora a gente vai falar sobre essa questão do melhor método de alfabetização. E se você acha que tem alguém que merece, que quer, que precisa assistir, convida aí nesse aviãozinho. Você clica nesse aviãozinho que tem aí no seu celular, perto da caixinha das duas carinhas. Você clica e vai aparecer os seus contatos e você manda para convidar alguém para conversar, para participar dessa aula conosco. Hoje falando, deixa eu convidar outras pessoas aqui também. Hoje falando sobre qual o melhor método de alfabetização, tá bom? Essa é um questionamento que depois dessa pergunta vai desencadear as outras duas que eu já apresentei, mas que vou deixar para amanhã, tá certo? Érica, minha querida aluna, prazer, seja bem-vinda, saudades de vocês. Mas vamos lá. Quem tá aqui, pode colocar aí. Quem aqui lembra o nome da primeira professora do primeiro ano? Ou quem aqui lembra quando começou a ler? Quem tem uma lembrança boa desse processo de alfabetização? Diz aqui eu, ou então digita aí, tá? Se quiser partilhar também e participar comigo, eu faço a chamada, mando uma solicitação, que eu faço a chamada aqui para dividir essa etapa. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui lembra do processo de alfabetização? Quem que tá aqui? Michele, boa noite. Hoje a gente tem essa pergunta para responder, tá? Tem essa pergunta aqui para responder, ó. Qual o melhor método de alfabetização? E eu tô perguntando aqui, quem lembra desse início de alfabetização? Quem lembra o nome da professora da alfabetização? Olha, a Mayra disse que lembra. Foi Deise, a professora Deise, que ela tem o contato dela com ela até hoje. Isso é muito bom, a gente chega a arrepiar, sabe por quê? Porque isso é muito bom para nós que somos professores, gente. Lembra, Arthur, como era o nome, Arthur, da sua professora? Você lembra o nome dela? Raquel, a gente está perguntando, dentro do processo de alfabetização, quem lembra o nome da professora da alfabetização e também quem lembra, tá? Como foi esse processo de início de alfabetizar, certo? Eu tenho professoras aqui alfabetizadoras lindas. Kelly, o desafio é quem foi sua primeira professora, quem foi que te ensinou a alfabetização, a ler as primeiras palavras, coisa que você faz muito bem hoje com a turminha do primeiro ano e da educação infantil. Olha, o Arthur disse que lembra, a Mayra já disse que sim, a Lília disse que lembra que a primeira professora foi a Elinete, coisa boa. Agnes Marto, parabéns, pronto. Lembra o desafio você é dizer o nome, tá, Kelly? Eu lembro, até hoje, minha primeira professora foi Dona Hilda. Para quem mora aqui em João Câmara vai saber, porque Dona Hilda é a mãe de Gessé. Gessé que tem um coisa de festa, né? Gessé Diversões. Então, Dona Hilda foi a minha primeira professora do primeiro ano. Uma paciência, assim, muito linda, mas a minha educação infantil, eu trabalhei, lembro até hoje que fui aluna de Silvana Varela, com quem tive também a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação, mas também lembro muito da educação infantil. O Arthur diz que a alfabetização dele foi do modo tradicional. Opa, vamos chegar aí, tá, Arthur? E a Ana Paula diz que lembra que a primeira professora dela foi a professora Tereza. Nilcélia, me diga, você lembra o nome dela? Gente, por que é que eu tô perguntando isso? Porque, olha, a alfabetização, ele é um processo que é o início das primeiras palavras, que é o início das primeiras letras. É, na verdade, um processo que a gente tem que, digamos assim, nós que somos professores, temos que deixar marcado nos nossos alunos. Sabia disso? Temos que nos fazer, temos que deixá-los apaixonados, porque aí o processo ele vai bem mais rápido, tá? Boa noite, Jana. A gente tá falando aqui sobre o processo de alfabetização e o desafio é você dizer se você lembra da sua professora de primeiro ano que te ensinou as primeiras palavras. A maioria das pessoas que tá aqui disse que lembra e que realmente falaram o nome.
A Kelly disse que foi tia Cidinha, uma professora de mão cheia, até hoje faz história em Bento Fernandes e lembra a primeira palavra que conseguiu ler só. Qual foi, Kelly, a sua primeira palavra que você conseguiu ler? Gente, alfabetizar é uma coisa mágica. Alfabetizar, vocês que estão aqui, que lembram dessas professoras, é porque elas faziam alguma mágica, no sentido de, como Paulo Freire diz, de se doar, né? No sentido de ter uma amorosidade para a criança, com a criança, certo? Olha, a Nilcélia disse que a primeira professora dela foi Toinha e a Maria Rita, eram duas professoras. E Jane também lembra, disse que foi no Cícero Varela. Muito bom, Jane. Arthur, infelizmente, desde ontem está assim. Outra coisa, é interessante. Parabéns, viu, Kelly? Primeira palavra que você leu foi ótica? Olha, Kelly foi muito... A memória tá boa, viu, Kelly, a sua? Gente, olha só. Alfabetizar. Jane trabalha na escola, sabe disso. As meninas que são professoras, Kelly, a Nilcélia, a Denise, que tá aqui também. A Raquel. Todo mundo que é professor sabe que essa questão da alfabetização é algo mágico. É algo assim que você, quem é mãe, quando vê lendo as primeiras palavras, já emociona. E quem é professor, né? Eu lembro bem, Jane, das conversas que a gente tinha com a Jaise, que ela é professora, assim, que eu admiro muito nessa parte de alfabetização. Os professores de alfabetização, gente, eles têm uma mágica. Eles têm uma magia, um carisma individual e uma responsabilidade linda de se tornarem eternos como esses professores da gente, que nós lembramos até hoje. Sabia disso? Por isso que, qual o melhor método de alfabetizar? Antes de escolher o melhor método, a gente tem que ter, eu não digo que não é o melhor método, mas a gente tem que ter a melhor entrega. Isso mesmo, Jane. Sou fã dela de carteirinha. Depois vou até falar isso pra ela de novo, né? Que a gente já conversa muito isso com relação a essa parte. Mas, independente do método, que tem alguns melhores ou piores, sim, vamos ver hoje, tá? Segura aí que a gente vai ver sobre isso hoje. Mas, independente disso, o que eu quero dizer é que os nossos professores, como vocês aqui, por isso que eu perguntei no início, como vocês aqui, independente do método, é a maneira como você chega para alfabetizar. É a maneira como você traz esse conteúdo, como você traz as primeiras palavras, como você conduz esse processo que marca. Então, quando a professora, eu creio que foi uma professora que colocou essa pergunta, quando falei sobre a dificuldade de aprendizagem, e ela perguntou qual o melhor método de alfabetização, e eu aí trouxe primeiro essa indagação para a gente entender assim que, independente do método, foi o Arthur que falou aqui, não foi, Arthur? Arthur disse assim que a maneira que ele foi alfabetizado era uma maneira tradicional. E a Érica também. A alfabetização foi do modo tradicional. Então vamos lá. Vocês já começaram a dar spoiler da aula de hoje e já começaram a entrar no assunto. Nós classificamos hoje 2 métodos de alfabetização. Um mais tradicional, que aí pela nossa idade, não que assim da nossa juventude, alguns anos atrás, né? Que ainda pegamos alguns resquícios do método tradicional. No método tradicional de ensino tinha as cartilhas, tinha as sílabas com relação às famílias, a questão de decorar o alfabeto todo nivelado. Então, esse é o que a gente classifica como sendo um método tradicional de alfabetizar. Que aí a gente trazia várias cartilhas, mas que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, para aquela época que não tinha os recursos que nós temos hoje, que não tínhamos os estudos que nós temos hoje, né? Eles davam resultado. Porque os professores daquela época não tinham outras, digamos assim, outras alternativas, outros estudos como nós temos hoje, né? Jailson, meu querido professor aí de Seramirim, gratidão, beijos. A Fabiana Lima, né, nos assistindo. E a Raquel, isso mesmo, Raquel, você também foi alfabetizada no método tradicional? Pronto. Então você tem conhecimento hoje falando assim,
vivenciou o método tradicional e trabalha hoje alfabetizando, né? Alfabetizando do método totalmente novo. Isso. Não tinha nem autonomia de questionar, tinha mesmo não. E eu não sei se alguém que está aqui com a gente na aula vivenciou a parte da palmatória, que quando errasse tinha punição, né? Que também tem a questão do castigo, se não cumprisse as regras. Hoje na sala de aula nós temos muitos combinados. São combinados que a gente faz para manter a rotina e para trabalhar de forma mais positiva, né? Mas antes não. Então, o método tradicional, só trazendo assim uma pincelada, né? Que não é o para hoje não é o melhor método de ensino. Para aquela época, para nossa época, como Raquel falou, para nossa época, quando eu fui alfabetizada por Dona Hilda, como eu falei, a mãe de Gessé, para quem é aqui de João Câmara sabe, para quem é de Bento Fernandes, de Seramirim, enfim, da Paraíba, de João Pessoa, não sabe, mas para quem é daqui de João Câmara, a minha alfabetizadora, a professora do primeiro ano foi Dona Hilda, né? Lá no Francisco Leite, enfim. Nessa época, uma pessoa muito carinhosa, quem conhece, paciente, sabe? E amorosa, e que assim, me conquistou de verdade. E no primeiro ano, eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha as lições e tudo, mas não tinha não, Raquel. Não tinha a parte ainda de castigo, não tinha isso. Até porque eu acho que ela era tão paciente que não tinha aquele aluno que desafiava, que não deixava de fazer a tarefa. Então, não chegava a esse extremo, mas tem situações de que a gente também vivenciou sim, principalmente na parte mais rural, naquela época que também passou por essa parte tradicional. Então, olha só, essa parte tradicional que tá sorrindo, né, Fabiana? Essa parte, Jailson, meu querido, boa noite, tá? Professor de língua portuguesa. A gente tá falando sobre os métodos de alfabetização, tá, Jailson? E aí, nessa parte, trazendo agora para a alfabetização nos dias atuais, eu quero trazer, porque contrapondo ao que acontecia nessa época tradicional, nessa época que a gente foi alfabetizado, Raquel, nós todos, a Nilcélia, enfim, a gente traz hoje um dos pensamentos que revolucionou. Isso mesmo, gente, que revolucionou, que contrapôs, na verdade, nessa parte da alfabetização, que foi as ideias de uma mulher. Isso. Nessa época, isso no caso do Brasil, tá? Mas em outros países da Europa, em outros países da América, o processo de alfabetização ele foi mais libertador, como tudo acontece primeiro na Europa e traz para a América Latina. O nosso processo de mudança de método de alfabetização, ele ficou mais forte. Ele ficou mais forte. Isso mesmo. Olha aí uma defensora, tá vendo, gente? Olha a Érica aqui, ó. Deixa eu dar uma boa noite pra que tá aqui, né? Aí o Camundo que tá aqui, a Aline. E a Érica disse assim, ó. O admirável no método tradicional é que a família respeitava os educadores. A família e os alunos. Os alunos, às vezes, eram obrigados, né? Enfim. Mas todos os métodos, eles têm pontos positivos e alguns pontos negativos. Não vamos julgá-los aqui, porém é bom ressaltar sim. E uma colocação bem interessante, viu, Érica? Também. E contrapondo a esse método tradicional, aí surge uma mulher, que é essa história que eu quero contar hoje para vocês. Que nós, professores, já estudamos na pedagogia, quando fazemos pedagogia, que quem é mãe que não é da área da pedagogia vai entender um pouco agora. O Arthur, que é da área da educação física, por exemplo. Mas eu quero trazer, partilhar com vocês a história, apresentar a história da mulher, a Emília Ferreiro, tá? A Emília Ferreiro, ela foi uma das pessoas, assim, que até hoje norteiam as práticas da parte da alfabetização nos dias atuais. Então, a Emília Ferreiro, mulher, psicóloga, pedagoga também, psicóloga, argentina, tá? Com nacionalidade também no México. Ela fez doutorado pela Faculdade de Genebra e ela foi discípula
de Jean Piaget. Que Piaget, para todo mundo da pedagogia, Piaget é um dos ícones, assim, da parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, que traz um estudo muito bem feito. Mas hoje eu quero falar do Piaget, não. Eu quero falar de Emília Ferreiro, tá? Então eu quero apresentar para vocês essa mulher que ela revolucionou a alfabetização, principalmente no Brasil, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, contrapondo o método de alfabetização tradicional e trazendo uma outra visão do método de alfabetizar. Josilene, boa noite, seja bem-vinda. Gente, deixa eu pedir uma coisa que vai ser assim fantástico, antes da gente continuar falando sobre Emília Ferreiro, tá? Eu quero pedir que vocês cliquem nesse coraçãozinho, como a Nicéia está fazendo, porque cada vez que vocês clicarem, o Instagram ele vai entregar essa nossa, dizer que eu tô ao vivo para outras pessoas que talvez estejam precisando saber um pouco sobre o processo de alfabetização aqui com a gente, tá? Então, vou ficar muito feliz se vocês clicarem aí no aviãozinho pra gente tá partilhando essa live, tá certo? Essa aula. Então, deixa eu voltar pra nossa mulher de hoje, a mulher da história de hoje. Então, olha só, a Emília Ferreiro, ela traz assim também, então o que acontece? Ela vem, quando chegam os estudos dela no Brasil, ela, como falei, uma pesquisadora argentina, psicóloga, tá? E discípula de Piaget. Então, ela pegou algumas teorias, os ensinamentos de Piaget e montou o que a gente chama da psicogênese da língua escrita. Ela tem vários trabalhos em que a gente se trabalha, estuda e pesquisa e percebe que os métodos dela é um dos que a gente mais eficazes que nós usamos, tanto na parte de alfabetização na escola, como também na parte de alfabetização na psicopedagogia, nas dificuldades de aprendizagem. Ah, Maria Dantas, o que isso tem a ver com o nosso tema? Na verdade, hoje, tá? Ele tem a ver com o nosso tema porque ele traz justamente essa parte de estarmos conversando, essa parte de estarmos partilhando e juntos tratando de um tema bem essencial. Então, Emília Ferreiro, depois que estudou com o Piaget, depois que fez parte das pesquisas deles, depois que entendeu. Boa noite, Edinalva, bem-vinda. Depois que entendeu um pouco sobre isso, ela começou a estudar mais e se especificar dentro da questão da psicogênese da língua escrita. Ou seja, ela começou a se detalhar só nesse processo de como as crianças aprendem a ler e a escrever. Dentro disso, a psicóloga e pedagoga Emília Ferreiro, ela começou a montar algumas estratégias, porque ela começou a observar que do modo tradicional, que você, Raquel, que eu, que o Arthur, do modo tradicional que a gente foi alfabetizado, ele servia, mas para a criança dessa época, para essa geração do século 21, tá? Ele já não é mais viável em virtude das várias mudanças sociais, econômicas, políticas. Então, em virtude de tudo isso, tá? Ela traz um novo método. Só que, ao trazer essas novas metodologias, a gente também questiona e começa a contrapor os métodos de alfabetização. E Emília Ferreiro, ela diz assim, que o processo de alfabetização, ele é paulativo, ele é gradativo, tá? Ele não acontece de uma hora para outra. Então, quando a criança começa a ler, ela estava na educação infantil, você matriculou seu filho, por exemplo, a Maria Rita, ela foi para a escola com 11 meses, no berçário, 11 meses, cadê Michele? Michele que trabalha com a parte de berçário, né? Oi, Aline, boa noite. Estamos falando sobre dificuldades de aprendizagem. Hoje, tratando um pouco das teorias de Emília Ferreiro sobre o processo de alfabetização, psicogênese da língua escrita. E aí, gente, quando essa criança ela entra no berçário, na creche, na educação infantil, com 4 anos, 5 anos, ela começa a ser estimulada, ela começa a ser apresentada a essas novas letras, ela começa a ser, vamos dizer assim, trabalhada e estimulada, memória, questão visual, lembra das questões de
de aprendizagem que vimos ontem. Então ela começa todo esse processo. E quando chega na parte da alfabetização, tá? Primeiro ano, segundo ano, ela já traz essas informações que são sistematizadas. Então, pensando nisso, a Emília Ferreira ela diz que o processo de alfabetização, ele é paulatino. Ele acontece em níveis, em velocidades, à medida que você vai estimulando, tá? E aí ela diz também, e eu trago agora para uma discussão, antes de entrar nesse processo de um processo de alfabetização mais denso, eu trago 2 métodos para a gente também entender. Emília Ferreira, ela destaca também nos estudos dela, e ela vai começar a conversar sobre isso nos livros, ela diz que observa na prática dos professores. Lembra que eu falei que para ela compor a teoria dela, que ela foi também, foi uma das discípulas de Jean Piaget, né? Ela começou a estudar. E ela identificou e também estudou um pouco sobre o método sintético de alfabetização e o método analítico da alfabetização. E agora, Maria Dantas, o que é isso? Falamos do conceito de alfabetização, falamos um pouco da vida de Emília Ferreira e o processo de alfabetização em si, o que é? O processo de alfabetização em si, ele é essa justamente a capacidade, é quando o sujeito ele consegue identificar letras, identificar palavras e ele ainda consegue entender, interpretar aquilo, tá? Então o processo de alfabetização, boa noite, Rosângela. O processo de alfabetização, ele é esse processo onde eu identifico letras, grafemas, fonemas, mas eu consigo também dar sentido a isso. Porque, gente, quando a criança, ela só faz ler B-O-L-A, bola, ela consegue verbalizar, mas ela consegue só decodificar, ela não dá sentido, ela não pensa assim, bola, aí dá o sentido a bola. Bola é quando a gente vai... Ah, então é a NET mesmo. Desde ontem que eu tô com esse problema, né, Nucélia? Quando ela só consegue... Deixa eu tentar aqui colocar a outra internet também, tá? Quando ela consegue fazer essa questão de estarmos trabalhando, bola, ela entender, leu B-O-L-A, bola. Se ela conseguir entender que bola... de futebol, a bola serve para jogar, a bola tem de vários tipos. Quando ela consegue dar sentido a essa palavra, ela está passando por um processo de alfabetização, ok. Porém, quando ela só faz ler, que a gente chama de decodificar, juntar as sílabas, juntar as letras, mas ela não dá um sentido, então a gente está com um problema aí, com uma dificuldade da aprendizagem. Porque ela venceu um processo que era decodificar, mas ela não está conseguindo entender, ela está com um problema de compreensão. Diferente do que acontece quando as pessoas leem e entendem o que leu, tá? Então é muito importante, por isso que a gente chama leitura e interpretação de texto. São 3 coisas que são sempre juntas: escrita da palavra, leitura da palavra e entendimento, que é a interpretação de texto. Isso são 3 eixos que tem que estar sempre juntos. Eles têm que estar sempre um ao lado do outro, tá? Então, deixa eu fechar hoje, voltando ao conceito do método sintético e do método analítico, certo? Então, como eu estava falando, a escritora Emília Ferreira, deixa eu dar uma boa noite especial pro Carlão, pra Ruane também, que tá por aqui. Vamos ter paciência com essa internet, infelizmente. Desde ontem que eu venho tendo trabalho com ela. Nós estamos tendo, né, gente, a nossa aula. O que ela diz, a Emília Ferreira? Ela diz que no método sintético, ela preserva a correspondência. O método sintético, vamos lá. O método sintético, ela preserva a correspondência entre a parte oral e a parte escrita. E nesse método, os professores, a gente vai das partes para o todo. Então, o método sintético é aquele método de alfabetização
que os nossos professores também usavam tradicional, ou de repente também a gente também pode usar agora, que a gente vai das partes pro todo. Eu vou das letras para as sílabas, da sílaba para as palavras e das palavras para a frase, da frase para o texto. Isso é o método sintético. Então, se você identificou, se você trabalha assim, primeiro trabalha conhecimento de vogais, consoantes, letras, depois você vai para a palavrinha, para a sílaba, sílaba simples, sílaba complexa. Isso quer dizer que você está trabalhando o método de alfabetização, método sintético, tá? Das partes para o todo. E vai fazendo justamente a correspondência, escrita e som. Bo, B, O. Então, quando eu coloco nessa parte de estar juntando, a gente está trabalhando então o método sintético, ok? Dá um ok aqui para mim, para saber, para a gente ir para o método analítico. Então, a gente está destacando, a pergunta foi, qual o melhor método de alfabetização? E eu trouxe Emília Ferreira, falamos sobre os professores de alfabetização. E eu trouxe Emília Ferreira, que traz essa teoria dela linda, que tem vários livros publicados na academia, que nós professores, psicopedagogos, somos fãs de carteirinha, que é a Emília Ferreira, psicóloga e pedagoga argentina, que foi estudante, discípula, né, orientada em seus estudos por Piaget, tá bom? E aí, então vamos lá. Eu trouxe que o primeiro método que a gente tá vendo aqui é o método sintético, onde o professor, a gente vai das partes pro todo. Boa noite, Derlândia, Deluxe Moda, seja bem-vinda, certo? Na nossa aula. E aí, o professor que trabalha no método sintético, quando eu tô trabalhando no método sintético com os meus alunos, no processo de alfabetização, eu trabalho primeiro a letras, depois eu vou para sílabas, depois eu vou para as palavras, frases e texto. Ok? Então vamos lá. No método analítico, aí eu tenho uma dimensão mais global do todo, tá? Eu trabalho com um reconhecimento global. Então eu apresento para o meu aluno, eu apresento para o meu aprendente, no caso da psicopedagogia, uma parte global para ele entender e depois eu vou trabalhando as partes. Isso quer dizer que no método analítico, a gente é mais do que a gente usa hoje, é estilo Enem, que ele dá um texto, tá? O texto contextualiza aquela atividade. Nara Karine, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Olha só, no método, a gente tá falando métodos de alfabetização. Trabalhamos o método sintético, que é quando o professor, ele faz o seguinte, ele começa a alfabetizar palavras, letras, vogais, consoantes, depois ele vai para as sílabas, depois ele vai para as palavras, depois ele vai para as frases e texto. Isso no método sintético, tá? No método analítico, eu trago o todo, eu trago uma parte de reconhecimento global das palavras ou da frase ou do texto. E depois é que eu vou para as partes menores. Depois é que eu vou sintetizar por método sintético. Um exemplo do que acontece nesse método sintético é justamente quando a gente traz a prova do Enem para o nosso contexto. Quem aqui já fez Enem, coloca aí, ok. Quem já participou, quem já leu sobre as provas do Enem. As provas do Enem, né, já que nós somos aqui a maioria adulto, mas as provas do Enem, elas são contextualizadas. É bem dentro do método analítico, que permite... minha internet tá travando, tô sabendo, viu, gente? Que permite analisar essa nossa atividade, que permite analisar as questões. Então, no método analítico, ele traz um texto, não é isso, Lilian? Ele traz um texto global e dentro desse texto, o aluno que está fazendo a prova, ele vai ter que sintetizar e responder as perguntas lá, certo? Tá sim, Derlândia, minha net tá horrível. Gente, eu acho que eu vou ter que mudar esse horário da nossa aula. O que vocês acham? Depois coloquem aqui qual seria o horário melhor. Eu acho que tem que ser mais cedo ou então mais tarde.
Porque era 19 horas, eu mudei para as 18 horas para ficar o tráfego, mas só que muita gente tá fazendo live agora também nesse horário. Então talvez eu vá ter que voltar para 5 horas da tarde. O que vocês acham? Vocês acham que daria certo a gente se encontrar 5 horas da tarde por aí? Então, olha só. Método Valdete, minha querida, boa noite. Vamos voltar pra gente fechar nessa parte aqui pra gente tá colocando. Raquel, você acha que é melhor mais tarde? Mais tarde seria em torno de 8 horas da noite, por aí que o pessoal já tem. As pessoas que fazem 7 horas tem muita gente. 19 horas, se agora. É porque muita gente tá fugindo do horário das 7 horas, 19 horas e vindo para as 18 horas. Que era um horário que era menos, com menos pessoas. Tinha menos gente. O horário melhor vai ser se for então 20 horas, 8 horas da noite, mais ou menos. Eu vou fazer uma experimental pra gente ver, né? Vamos ver. Podemos testar amanhã, que é, pelo menos quem tiver aqui, ó, quem tá aqui já são 11 pessoas. Se amanhã tiverem comigo de 8 horas, por esse horário 8h30, a gente tiver junto, também dá certo. Porque lembrem que semana que vem eu vou começar minhas aulas. E aí, eu tenho medo de colocar mais pra trás e eu vou ter problema. Mas vamos fazer uma experiência, mudando de horários, tá? Então vamos voltar aqui, vamos fechar hoje. Amanhã a gente vê o melhor horário. Podemos testar amanhã, 8h30 sim. 8 horas podemos testar amanhã. Esse horário para ver como é que tá a internet, tá bom? Então, olha só. Método sintético. Falamos sobre Emília, vamos recapitular pra gente finalizar hoje. Métodos de alfabetização. Nós começamos, ó, porque a pergunta era essa. Qual o melhor método de alfabetização? Lembra que foi o que gerou a pergunta? E a gente vai ter amanhã outras perguntas que vai... Mas primeiro eu preciso responder essa aqui. Então a pergunta foi: qual o melhor método de alfabetização? Para responder essa pergunta, eu tive que apresentar... Falamos sobre o método tradicional, que foi como a gente foi alfabetizado. Falamos que hoje existem vários métodos e que um dos métodos revolucionários para nós da educação é o método tradicional, o método de Emília Ferreiro, que ela traz nos seus livros a psicogênese da língua escrita. Ela traz esse estudo muito bem feito para nós. E aí, Emília Ferreiro, psicóloga e pedagoga argentina, que estudou e foi orientada por Jean Piaget, o que ela diz? Ela diz que a alfabetização ela é um processo paulatina, então ela não termina. Eu sempre vou estar sendo alfabetizada em alguma coisa. Mas ela diz que na parte de alfabetização escolar, da iniciação da escrita, o que acontece, gente? Ela trouxe 2 métodos, que é isso que eu quero que a gente fique para poder discutir amanhã, tá? Preste atenção, amanhã a gente vai só recapitular. Ela traz que o método sintético, gente, me digam aqui no chat, o método sintético, ele é o método global ou ele é o método que começa da letra para a sílaba, para as palavras? Eu tenho um método sintético, para a gente fechar agora, perguntinha. Método sintético, número 1, vai responder 1, bota número 1 aí. O método sintético, número 1, ele começa trabalhando tudo, a palavra toda, no método sintético. Eu dou aula, eu vou alfabetizar trabalhando a palavra toda. Se for assim, coloca 1. O método sintético, eu alfabetizo trabalhando letra, sílaba e palavra, coloca 2. Bora lá. Eu quero 1 ou 2. Ó, Lília colocou aqui. Essa daí é a questão 1, né? Método sintético, eu alfabetizo começando da palavra já. Ou método sintético, eu alfabetizo começando. Eu vou colocar essa pergunta nos stories amanhã, para o pessoal começar a responder. Vocês podem até responder nos stories, que vocês já sabem da resposta, mas eu vou perguntar para ver como é que tá e trago o resultado aqui para nós vermos se o pessoal sabe essa diferença. E yes, nota 10 para vocês que estão aqui comigo, tá? Método sintético, começamos da letra para as sílabas, para as palavras. Esse é um processo de alfabetização.
No método analítico, é o contrário, tá? Eu começo do global. Eu dei o exemplo do Enem, mas no caso da alfabetização, se for no processo de alfabetização, eu trago um texto, uma cantiga de roda, por exemplo. Eu posso trazer a cantiga de roda, atirei o pau no gato todo, apresentar para minha turminha. E em cima disso, trabalhar só a palavra gato para poder ir o processo. Mas eu apresento nesse método inicialmente toda a musiquinha. Vou apresentar a música, vou cantar, vou destacar quantas palavras tem, tal. Só que aí eu tô no método analítico. Eu analiso com a minha turma justamente a parte global. É isso que o método trabalha, tá? No caso do método sintético, ela ia trabalhar só a palavra gato, o G, o A, depois é que ia finalizar com a musiquinha. No método é o contrário. Eu posso ter a mesma música. Olha só como isso é interessante. Eu posso ter a mesma música. Digamos que vocês vão montar um plano de aula de alfabetização com a musiquinha Atirei o Pau no Gato, certo? Com a cantiga de roda. Atirei o pau no gato. Se for no método sintético, qual seria a via mais provável? Seria o quê? Seria eu trabalhar, pego a palavra gato e trabalho primeiro as vogais da palavra gato, O e A. Depois trabalho as consoantes da palavra gato, G e T. Isso é método sintético. Trabalhei a palavra gato, agora vamos juntar. G-A-T-O. Agora vamos pintar o gato. Aí no finalzinho da aula, agora vamos cantar a musiquinha Tirei o Pau no Gato. Isso é método sintético. No método analítico, não. No método analítico eu digo, gente, hoje a gente tem uma musiquinha e nós vamos começar a aula cantando. Vamos cantar? Aí a gente começa a cantar a palavra, começa a brincar de roda com o menino. Vamos cantar. Atirei o pau no gato. Pode ser essa Tirei o Pau no Gato ou pode a outra, né? Que é a outra versão. Quem tá aqui conhece a outra versão? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. Então assim, aí eu só quero que a gente pegue a diferença. Cantou com os meninos a música, isso é o método analítico. Eu cantei a música e agora me digam uma coisa, gente. Qual é a palavra que mais aparece na nossa música? Qual é a palavra que mais aparece? Aí eles vão dizer o quê? Gato. Que bom, né, Erlanda? Olha, o Arthur vai ficar já ouvindo a minha voz e ele já vai estar percebendo quando eu for aí na sua casa. Então, quando eu cantei a palavra gato com os meninos, quando eu fiz a brincadeira de roda na sala, descontrair, que todo mundo sentou, aí nós vamos analisar a música. Se é alfabetização, eu já posso estar com a música escrita no quadro ou escrita no papel ofício ou no papel madeira, enfim. Então agora a gente vai analisar, por isso que é método analítico. Quantas vezes, qual é a palavra que mais se repete? Aí vai para o quê? Gato. Pode ter outras palavras também, tá? O que aconteceu com o gato? Então, eu vou analisar todo o contexto da música. Depois, eu vou trabalhar as palavras que se repetem. Gato, atirei, pau. Então, eu vou estar trabalhando para poder ir para as palavras, para as sílabas e para as letras. E é assim. Deu para ficar claro o método sintético analítico? Alguém tá com dúvida ainda? Se tá claro, bota um ok aqui pra mim, bota um legalzinho pra mim aqui, ou bota um coraçãozinho, clica no coraçãozinho aí, pra eu entender que vocês entenderam o que é método sintético e analítico. Porque se entenderam, amanhã a gente vai responder essa pergunta aqui, ó. Amanhã nós temos essa pergunta dessa mãe, não sei se é você... Eu sou mãe e ela só não falou qual era a idade do filho, né? Eu sou mãe e gostaria de saber qual a melhor estratégia para ler em casa. Então, hoje nós conversamos sobre método sintético e analítico. E amanhã a gente vai ajudar essa mãe, tá? Nessa pergunta aqui. E a outra pergunta foi essa. O que fazer quando a criança tem 8 anos? Olha aí, Raquel. E não sabe ler ainda. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta, quinta-feira, tá? A gente vai estar conversando sobre isso aqui, se eu não me engano, já que se a gente conseguir responder amanhã, a gente vai ajudar ela.
o que fazer quando a criança tem 8 anos. Eu já respondi no direct, mas achei interessante que a gente trouxesse aqui para conversar sobre isso, tá, gente? Então, olha só. Gratidão por hoje, tá? A gente tinha hoje para conversar, conhecer Emília Ferreiro. Eu vou fazer uma postagem no meu Instagram falando um pouco sobre essa mulher que eu admiro muito, que revolucionou a educação, que tem trabalhado com a gente, para ajudar a parte da educação, a Emília Ferreiro. E essa questão dos livros dela, Psicogênese da Língua Escrita, tá? E método sintético e analítico, ok? Gratidão por vocês estarem comigo hoje. Amanhã a gente vai fazer a experiência de participarmos amanhã da aula. Vamos fazer 8 horas. Não, amanhã não dá certo. Amanhã eu vou ter a live. Amanhã a gente continua às 6 horas da tarde, de novo. Mas na quinta-feira a gente faz a experiência de 8 horas. Porque amanhã às 19 horas eu tenho uma live com o Hudson Costa no YouTube dele, e eu creio que no Instagram também. Eu divulgo aqui nos meus stories amanhã isso direitinho, e aí às 19 horas é a live, então não vamos mudar o horário. 18 horas estamos aqui para falar ainda sobre dificuldades de aprendizagem. Beijos para vocês, tá? Verdade, Valdete, essa parte da alfabetização é muito boa, é muito mágica, eu adoro, tá? E aí é interessante que a gente, e vou pedir outro favor a vocês, tá? Que eu vou fazer a postagem agora, e se vocês puderem curtir, vai ser gratidão pra mim, porque o Instagram vai fazer essa entrega total aí. Amanhã nós continuamos falando sobre alfabetização. Beijos, 18 horas amanhã. Fiquem com Deus.